Afinal, por que a esquerda é mais inteligente do que a direita? É uma pergunta que eu me fiz esses meses todos deste ano, e tenho certeza que vocês também se fizeram. E a resposta é difícil de ser captada. Acredito que eu não vou precisar justificar e argumentar que realmente é a mais inteligente. Enquanto eles têm Olavo de Carvalho e Pondé, o descolarizado Mor Olavo de Carvalho, um sujeito que é pré-iluminista, pré-moderno, não entende as coisas, fugiu do quarto ano primário e nunca, nem supletivo, teve a humildade de fazer para aprender um pouquinho as coisas. Charlatão, astrólogo charlatão, pseudo-professor, pseudo-filósofo. E o Pondé, que é um mal escolarizado, escreve que nem, sei lá, adolescente, e comete erros crassos, desvia sempre o foco. O último erro dele foi falar sobre a queda, o peso. Isso a gente aprende desde jovem nas experiências de peso do Galileu Galilei na Torre de Pisa. Enfim, são muitos erros para serem elencados, sem contar o Olavo de Carvalho, que não entende Newton, Stephen Hawking, Galileu Galilei, o heliocentrismo, diz que a Terra é plana, etc, etc, etc. Einstein, bom, e que tem medo do comunismo. Enquanto isso, nós temos Antônio Cândido, Roberto Schwarz, nós temos Paulo Freire, e quem critica Paulo Freire nunca o leu, não sabe da importância do Paulo Freire. Nós temos grandes quadros, inclusive. Veja no motivo eleitoreiro, quando é que o Brasil elegeu a direita explícita? Não estou falando do FHC, que era centro-direita, democrata acima de tudo e tal, moderado. Quando foi? Com Jânio Quadros, o doido, conservador nos costumes, falando da roupa íntima das Miss, do traje íntimo, querendo proibir o skate em São Paulo, renunciou em menos de um ano, jogando o país numa instabilidade que, entre outros fatores, a elite, etc., a manipulação social, levou ao golpe de 64. E as pautas do João Goulart depois, agrárias, sociais, que transformaria o país. E nós ficamos minguando esses anos todos. Depois, na redemocratização, o Collor, arrogante, intransigente, mas ele tinha uma certa modernidade, né? Ao contrário desse outro que está aí agora. Mas enfim, o Jânio contra a vassourinha, contra a corrupção. O Collor, caçador de marajás, contra a baderna, a bagunça, contra os vermelhos, a nossa bandeira é a verde e amarela. Hoje o Collor é um moderado, desancando a política externa do Bolsonaro anacrônica, desse chanceler absurdo, Olavete. Collor piorou a economia muito, confiscou poupanças, foi um neoliberalismo com a Zélia Cardoso, etc., que também, assim como Paulo Guedes, não tinha nenhuma experiência na administração pública, piorou o país sem contar os casos de corrupção escabrosos e outros que o envolviam. E agora, Bolsonaro, que é um extremista, né? Na antivéspera do Ano Novo, falando em arma, o país tentando sair do terceiro mundo, nós quebrando cabeça para unir desenvolvimento econômico com justiça social e o sujeito falando em arma, em porte de arma. Ora, esses três casos são a direita explícita. Não foram moderados e surgiram em momentos críticos. A emoção, o ódio, a irracionalidade, etc. da direita. Então, bom, acho que não preciso dizer mais por que a esquerda é mais inteligente. Basta ir nas redes sociais. Aqui mesmo no meu canal, eu bloqueio todos que vêm com grosseria e tal. Essas eleições de 2018 mostraram isso. Foi sobretudo no segundo turno, foi a luta entre a barbárie, a grosseria, a despolitização de marmanjos e moças reprimidas pela religião e marmanjos despolitizados que não sabem sobre nada. Extremistas, simplesmente. A alienação, a fake news,
a falta de debate presidencial no segundo turno, e do outro lado a ponderação, a conversa, o racionalismo, o iluminismo, etc. Bom, mas por que a esquerda é mais inteligente do que a direita? Isso quem disse, quem me deu a resposta foi justamente o Haddad. Eu estava vendo aqui a entrevista dele para o Nexo. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Antes, eu acho que eu preciso dizer novamente qual é o meu conceito de ser de esquerda e ser de direita. É uma cosmovisão deleuziana. São duas definições que vai levar à resposta da pergunta. Primeiro é uma percepção de mundo, não tem a ver com moral. Tem a ver com uma sensibilidade, uma cosmovisão de mundo. Ser de esquerda pressupõe não ser de esquerda, diz o Deleuze no Abecedário de Deleuze, é perceber primeiro eu, uma noção de eu, por mais falsa que seja, mas uma noção de eu, e muito identificada com a classe. Minha família, a minha casa, depois a rua, o bairro, a cidade, o estado, os estados, as cidades adjacentes, o país, o continente, os continentes, o mundo, etc, etc, etc. Ser de esquerda é o oposto. Você percebe primeiro a linha do globo, depois os países, depois o continente, depois o país, depois os estados, o estado, a cidade, o bairro, a rua, seu prédio, sua casa, sua família, você, sua classe. É uma questão de percepção. Não tem a ver com moralismo nem com comiseração humana. É uma questão de percepção, pura e simplesmente. Diz o Deleuze, ser de esquerda é achar que os problemas do terceiro mundo estão mais próximos de você do que os problemas do seu bairro e às vezes até da sua família. Segundo, tem a ver com os devires minoritários. Essa é uma questão profunda. Eu tenho escrito muito sobre e pesquisado, estudado muito a ética e a potência dos devires minoritários, mas resumindo, é saber que até quando se volta, a maioria é ninguém e a minoria são todos. A maioria, sobretudo um modelo majoritário, sobretudo ocidental, do branco, do homem, hétero, adulto, monoteísta, que mais? É um modelo majoritário vazio, mesmo que hajam pessoas que se identifiquem com ele. Mas são todos os modelos minoritários que fogem disso, branco, todos os contrapontos a isso, monoteísta, hétero, adulto, homem, né? O devir mulher, o devir negro, o devir bicha, devir trans, devir LGBTQI, devir inumano, devir animal, devir mulher, devir molécula, devir revolucionário, etc, etc, etc. São todos. Todos nós passamos por este fenômeno do devir. Então, ser de esquerda é saber que a maioria é ninguém e que a minoria são todos. Todos os devires são minoritários. Devir é um conceito filosófico que vem do Heráclito, que o Nietzsche viu bem, que o Deleuze foi o último grande filósofo a conceituar bem. Muito bem. Dizia o Heráclito, ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, né? Porque não são as mesmas águas, nem a mesma face da água. E nós não somos os mesmos. Esse é o fenômeno do devir. Daí isso cai por terra qualquer preconceito e tal. Bom. E aí diz o Deleuze também em relação à primeira definição de percepção de mundo. Naturalmente, quando você está muito voltado para uma noção de si, da sua classe, da sua família, da sua casa, em detrimento de todo o resto, você quer que isso continue. Né? Como fazer para que isso continue? A ameaça, os americanos tiveram os comunistas na Guerra Fria, hoje tem os terroristas. O Brasil tem, eu aconselho novamente, estou sempre insistindo que vocês leiam a grande trilogia do nosso tempo, pelo sociólogo G.C. Souza. A elite do atraso, da escravidão à Lava Jato são as nossas três classes clássicas. A elite do atraso, da escravidão à Lava Jato. A classe média no espelho, que é o mais recente. E a ralé, os pobres. A classe média, aquela que é intermediária, se espelha na elite, não se vê como classe trabalhadora, não detém os meios de produção, não é elite e morre de medo de ser pobre. E se acha
elite, não se identifica com os pobres e com a classe trabalhadora. E morre de medo deles também tomarem o lugar delas, dividirem os mesmos espaços. Tal. Então, são tudo ameaças que vão prejudicando a ordem estabelecida das coisas e o status quo. E é aí que entra a resposta para a pergunta deste vídeo. Em determinado momento da entrevista, cujo link eu deixei aqui, do Nexo, o entrevistador pergunta para o Haddad, mas como vai trabalhá-las na prática, né? A oposição, sei lá, a sua reação ao desgoverno Bolsonaro. Essa linha de ação existe ou está no campo teórico? O Haddad responde, uma coisa que é importante sublinhar, primeiro a convicção pessoal minha, mas o que eu penso que é se eu pertenço a algum campo que pretende transformar a realidade brasileira, isso não se faz sem estudar. Manter o status quo não exige grande estudo, mas mudar o status quo exige. Por isso que em geral, a esquerda está associada a livro e a direita está associada à arma. É porque a esquerda precisa ler, escrever para tentar transformar, e a direita precisa reprimir. Essas metáforas não são casuais. Valeu para maio de 1968 na França e vale para 2018 no Brasil. Nós precisamos estudar para poder aprender esses fenômenos. Que ele fala do fundamentalismo, do embate da educação, já que ele é professor, é da área da educação, foi ministro da educação, um dos mais renomados, e ele fala muito do embate do grande educador junto com o Paulo Freire, nos anos 50, hoje nós sabemos que ele morreu pelo regime militar, ele tinha muito embate com a Igreja Católica que não queria um pensamento laico nas escolas, e ele lutou muito por isso. É o Anísio Teixeira, idealizador e executor de um modelo de escola pública que prioriza a compreensão, expressão e ação em lugar da memorização e a laxicidade. E é contra a Igreja Católica. Hoje em dia é contra a Igreja Evangélica. Nós conseguimos ultrapassar a Igreja Católica. Será que conseguiremos ultrapassar a Igreja neopentecostal e aí passar por um grande passo, realmente um pulo na educação? Contra a escola sem censura, por exemplo. Então ele fala que sobre tudo isso é preciso estudar. Preciso estudar economia, sociedade, política, o pensamento conservador brasileiro, como dialogar, propostas práticas para economia, justiça social, desenvolvimento econômico. Então ele fala isso. Nós precisamos estudar para poder aprender esses fenômenos. Então é ir à periferia, né? Aquela crítica do Mano Brown. Voltar para a base, PT voltar para a base. Partido dos Trabalhadores precisa dialogar com aquele editorial do Diplomatique Brasil, né? Por que os pobres estão votando na direita e na extrema-direita? Porque foram com um discurso fácil. E do medo, desarmar, da violência, junto com a igreja neopentecostal. Se liga a televisão infestada de proselitismo religioso, que o PT não fez nada para barrar. Só agora estava falando de democratização das mídias. E aí, um país infestado de igrejas com poucas livrarias, escolas sucateadas em defasagem, ainda querem, junto com o corporativismo, o militarismo, o pensamento neoliberal de sociedade privada, querem ainda mais agarrar e estrangular a educação, ao invés de libertar. Então ele diz, então é ir à periferia, mas é para ir para a periferia com um olhar crítico para poder interagir e construir uma alternativa. Não é simplesmente um voluntarismo que vai nos levar a uma equação nova. Nós precisamos saber que há lugar para esse público e mostrar que a teologia da prosperidade, né, tão aliada ao neoliberalismo, ele diz nessa entrevista que o neoliberalismo só funciona no Brasil por causa dessa teologia, por causa de um fundo, um substrato espiritual. E mostrar que a teologia da prosperidade tem que ser compatível com uma sociedade menos desigual. Nós temos que buscar essa compatibilidade. E a busca dessa compatibilidade exige reflexão, estudo. Então é por isso que a esquerda é diferente, é mais inteligente do que a direita. Porque a direita precisa manter o status quo.
os privilégios. Estou falando da elite do atraso que coopta a classe média nesse sentido, e até pobre de direita, sem consciência de classe. Isso G.C. Souza tem visto nessas trilogias e em outros livros, como a Radiografia do Golpe, sobre o golpismo da Dilma. Muito bem, a elite coopta a classe média para ir protestar quando ela quer. O ilegítimo Temer, junto com o perdedor e golpista PSDB, do Aécio, etc., do Serra, vem logo com uma desforma trabalhista, depois da destituição da Dilma Rousseff. Não à toa. Junto com o lobby no Congresso, empresariado. Então, a direita, no geral, ela precisa da irracionalidade, da manipulação, se há uma consciência crítica, há uma resposta, aí ela precisa da repressão, ela precisa do aparato estatal, ela não precisa de livros, nesse sentido. Agora, tem muita gente que se identifica à direita que está também ferrado, e não tem essa consciência de classe, que é aquilo que o Paulo Freire falava, né? Que a educação dele se propunha libertária, justamente querem se imbuir do papel do opressor, para se sentirem melhores inconscientemente. Enquanto que a esquerda, como ela quer uma transformação social, e essa transformação social ela não é monolítica na esquerda, pode ser desde uma social-democracia, como a do Lula, ou ainda mais profunda, com reforma tributária no capitalismo, para distribuição de riqueza, ao invés de concentração de riqueza, de toda a riqueza produzida, ou até uma revolução socialista que substitua o capitalismo. Quer dizer, toda essa ação da esquerda, ela demanda muito estudo. Então é interessante esse ponto que o Haddad diz, porque se critica muito, né? A esquerda elitista, acadêmica, esqueceu dos pobres, tal, do diálogo com a base. Mas é muito complicado, precisa um planejamento realmente para ir para a base, para a periferia, falar com a população. É um trabalho de conscientização, de semiótica, porque a direita, junto com a Lava Jato e a grande mídia, na fulanização superficial da corrupção, ajudou no discurso majoritário direitista na sociedade brasileira, que já tem uma raiz conservadora e extremista por si só, mas que também esse extremismo é fruto da ignorância. Mas a esquerda não soube estudar melhor esse assunto. Também a esquerda, diante dessa direita que está aí farsante, com uma disfarçatez incrível até para a corrupção, sempre desviando o foco para o PT e para o Lula. Estou falando do eleitorado e de políticos. O que é um frota? É um escroto, é a demência na política. E o que é um Paulo Guedes? Também não sabe a importância da lei orçamentária, que é vender o país inteiro numa política neoliberal de terra arrasada, que vai lucrar bilhões, talvez isso de um curto crescimento, mas não vai pagar nossa conta que é de trilhões. E acho que ele nem quer, né? Ele quer pegar a sua boquinha junto com os seus e se safar quando a coisa apertar. Tanto que ele não foi no curso de gestão pública, ministerial. Ele não tem a experiência na administração pública. Então, preservação do status quo, da ordem estabelecida das coisas, repressão se for necessário. É assim que a direita age. Pode ser um indivíduo identificado com isso, pode ser um Estado, ou melhor, um governo autoritário, ou até nazifascista. Há uma distinção entre autoritarismo e nazifascismo. O nazifascismo, ele é uma linha de morte, como diz o Deleuze. Vou fazer um vídeo sobre isso. De uma aula do Deleuze, comentando aqui e ali, intervindo. Ele diz que o autoritarismo ele não é autofágico como o nazifascismo. Por isso que na Segunda Guerra Mundial, os aliados, o mundo liberal, capitalista, se alinhou a Stalin, que era autoritário, e não a Hitler, a Alemanha e a Itália nazifascista, que eram nazifascistas, eram autofágicos. Inevitavelmente, o nazifascismo corrói, é inevitável. Uma hora o sujeito vai ter que... O fácil, né? Que rasga a placa da Marielle, etc. Uma hora a bota do opressor que ele tanto lambe vai esmagar ele.
e ele próprio vai matar quem está reto ao redor, e quem está ao redor dele também. É um processo de morte o nazifascismo, ao contrário do autoritarismo. Então tudo isso é de direita, assim como esses três nomes que eu citei. Jânio Quadros, despreparado também na demagogia, na irracionalidade contra a corrupção. Collor e Bolsonaro. E os quadros da esquerda, dentro ou fora da academia, as pessoas que se dizem não, sou de esquerda, são mais inteligentes. Porque, volto à questão, para transformar a sociedade eu preciso estudar. Então, o que fica como alerta assim, no final das contas? É uma conscientização de classe. Nós vivemos no Brasil, não na Suécia. Enquanto que a nossa elite é do atraso, e é do atraso porque, ao contrário da elite americana, não sei hoje em dia com o Trump, mas historicamente, e não tanto com o Reagan, não nesses momentos mais extremos da democracia americana, e a elite europeia que sabe dos serviços públicos, etc., da importância dos serviços públicos, são elites que, sobretudo a europeia, mais do que a dos Estados Unidos, mas enfim, sabem que é preciso planejar e pensar a médio e longo prazo. E que, de certa forma, quando se distribui riqueza, mais ou menos, há um ganho para essa própria elite. Mas ela pensa a médio e longo prazo. O G.C. Souza diz isso. Enquanto que a elite do atraso brasileira, que é escravista, hegemônica, ela pensa a curto prazo, ela quer lucro. E ela também não compete fora, como diria o Florestan Fernandes. Isso provoca descalabros sociais, econômicos, políticos urgentes no país. Basta ver os últimos dados do IBGE. Precarização do trabalho, extrema pobreza voltou, precarização da vida, né? A equidistância, o abismo. Este país é um dos países mais desiguais do globo. Às vezes temos a impressão que é o mais desigual. A distância entre os pobres e ricos, os muito ricos e os muito pobres. Uma reforma tributária que puxasse quem está muito de cima para baixo, empurrasse quem está para baixo mais para cima, trataria isso. Mas a direita e a elite não vão deixar. Então essa é a elite do atraso. Diz o Chomsky, a elite asiática é controlada, a elite brasileira não. A elite brasileira importa produtos de luxo e exporta capital. E a classe média de direita que vai contra o golpe da Dilma, que vai lá, contra não, a favor do golpe da Dilma, que foi lá a favor da família e tal. A Fiesp, que é da elite, que é a elite. E os donos do PIB e os donos da mídia, que também são elite. E setores do grande empresariado e do Congresso favoráveis, manipulando a classe média. A classe média precisa de uma consciência. Ela é burra, muito burra. Microfone na boca nos protestos a favor do golpe da Dilma não sai nada. Recentemente, comemorando a vitória do Bolsonaro, não sai nada. A gente vê imagens. E os pobres que precisam de Gramsci. É preciso criar grandes intelectuais orgânicos neste país. Isto é, o que é intelectual orgânico? Surgidos da classe operária ou da classe pobre. Não mais necessariamente da elite. Para isso é preciso uma revolução cultural e educacional. De contra-hegemonia. Revolução cultural, etc, etc. Bom, então eu acho que eu consegui responder. Quer dizer, quando você quer preservar o status quo e a ordem estabelecida das coisas, você não precisa de livro de estudo. Na verdade, você precisa de autoritarismo, não é verdade? Enquanto que, quando você quer transformar o status quo, reformar a economia, a sociedade, a política, ou revolucioná-la, quando você quer uma transformação, você precisa estudar.
Talvez eu termine. O ensaio que no Brasil virou livro da Simone de Beauvoir, O Pensamento de Direita Hoje, fala muito disso, do status quo, da opressão, né? O esteticismo tão identificado à direita e aos conservadores, né? Já dizia o Sartre no Santo Genet, Ator e Marte. O esteticismo não procede de modo algum de um amor incondicionado ao belo, nasce do ressentimento. Essa visão estética da vida direitista para Simone de Beauvoir, e mesmo o esteticismo do belo pelo belo, é uma arma usada para justificar a ordem estabelecida, o status quo, e desprezar as consequências opressoras desta ordem. É um livro que eu estou estudando e escrevendo a respeito dele. E talvez eu faça um texto. Um texto eu estou fazendo, talvez eu faça um vídeo sobre o pensamento de direita hoje. Acredito que eu deixei isso um pouquinho mais claro. Agora, há várias outras questões, mas a questão básica é esta. A percepção de mundo da esquerda, dos devires minoritários, a transformação social, o sentido da transformação social que demanda estudo e prática também. E até o sentido da história da esquerda, das lutas, da gestão do poder e das lutas revolucionárias, que são coisas distintas da esquerda. E por que a direita é tão burra? Ou identificada com arma, com autoritarismo, repressão e até mesmo despolitização? Porque ela quer preservar os seus privilégios. No caso do Brasil, quando isso se trata de classe média ou de pobreza, é ainda mais ridículo, porque são privilégios facilmente restringidos pela elite do atraso. E no fulcro, na base disso tudo, está a questão, para a esquerda e para qualquer um com um mínimo de sensibilidade: como aliar desenvolvimento econômico com justiça social? Este é o grande desafio do Brasil. Reforma tributária? Talvez. Agora, o puro e mero desenvolvimento econômico por si só, ele não vai transformar o país numa nação, não vai nos transformar em cidadãos. Me acompanhe porque eu pretendo fazer outros vídeos a respeito de esquerda e direita.